Boa tarde. Começando. Nós vamos falar sobre o recomeço de uma vida emocional, onde eu vou compartilhar algumas coisas, algum recorte sobre o assunto e um pouquinho de mim também. Naquele momento que eu recebi aquela notícia, o tempo parou. O chão se abriu e eu caí num abismo completamente escuro. Eu fiquei completamente anestesiado. Eu não escutava os sons à minha volta. Tudo estava em câmera lenta. E eu fui afundando mais e mais naquele abismo, naquela escuridão. E a cada dia eu ia mais profundo. Muito desespero, muito pânico. Eu estava completamente paralisado. Eu não conseguia pensar em absolutamente nada. Eu não conseguia agir. O terror tomou conta de mim. E uma história, uma antiga história, havia chegado ao fim. Então, Mário Quintana já falava que nada jamais continua, tudo vai recomeçar. Para que algo recomece, algo tem que terminar. Eu não posso recomeçar com uma história em andamento. Eu tenho que parar ela e começar uma nova história. Pode mudar. E recomeçar não é fácil. É um processo extremamente difícil, só que é necessário. Necessário por quê? Porque não dá mais para continuar do jeito que estava. Aquela história que eu estava vivendo não ia existir mais. Então o recomeço, ele marca o fim de um ciclo, né, e o início de um outro ciclo. É algo velho que acabou, para que algo novo possa começar, de alguma forma, possa existir de novo. E os recomeços, eles vêm depois de algo que se foi, que não existe mais. Algo que na psicanálise eu vou chamar de objeto. Tá? Um objeto na qual a minha energia de vida se liga, que eu vou chamar de libido. Tá? A minha libido se liga num objeto. Isso faz com que eu caminhe. O que é objeto? Qualquer coisa. Qualquer coisa eu posso chamar de objeto. Uma relação, uma pessoa, um emprego, qualquer coisa é um objeto. E a minha libido se liga nesse objeto. Mas quando esse objeto não está mais lá, ou ele não serve mais, né, eu não posso mais me ligar.
E eu vou entrar num processo da perda do objeto. E esse processo para a gente tem o nome de luto. Então todo recomeço envolve o luto. É um processo que permite o indivíduo ir se adaptando, se ajustando pouco a pouco, né, a uma nova realidade sem aquele objeto perdido. De novo, aquele objeto pode ter sido um casamento, pode ter sido a morte de alguém, a perda de um emprego, a idade que chega, né, a mobilidade que se vai, um monte de coisas a gente pode chamar de objeto e que não tem mais como eu me ligar a esse objeto. Nesse momento, eu entro num processo de luto para que eu possa começar novas ligações, novas relações, de alguma forma. E o luto acontece. Queira você ou não, o luto vai acontecer. E a gente precisa passar por ele. Eu preciso passar pelo luto, né, frente às mudanças irreversíveis em situações que são importantes para a gente. Toda situação importante na vida que se vai, eu tenho que passar por um processo de desligamento para começar um novo. Então, para que eu recomece de maneira emocional, física, mental, espiritual, algo se foi e algo vai vir. Tá? Esse é o movimento nosso do luto. Todo recomeço envolve esse luto. E o luto envolve ansiedades, envolve tristeza, envolve um monte de coisa, né? É uma experiência humana complexa, né, que envolve reações físicas, emocionais, mentais, alterações no apetite, transtornos gastrointestinais, insônia, medos, angústias, mas também tem coisa boa, né? Envolve uma coisa nova que está por vir. Então o luto é importantíssimo passar por ele, não dá para evitar, apesar da nossa cultura atual exigir que nós estejamos felizes o tempo inteiro. Vocês já viram falar de Instagram, Facebook e TikTok, né? Não sei se alguém já ouviu falar nisso, é coisa nova, não, né? Ninguém acessa. Você só vê coisa boa lá, né? Você tem que estar feliz o tempo todo. Você tem que ser muito bem sucedido na vida, você tem que estar sempre bem nos relacionamentos, apartamento, casas, carros. E as pessoas vendem essa imagem. Por quê? Porque a cultura atual, ela não tolera o sofrimento. Em oposição ao sofrimento, ela diz que nós temos que ser felizes o tempo todo. A concepção de felicidade. O tempo todo felizes, né? Que é entendido como uma ausência de sentimentos ruins. É possível? É possível você passar uma vida sem sentir medo? Sem sentir angústia, raiva, tristeza? Não dá. Isso é o tempero da vida. Imagina se a gente fosse feliz o tempo todo, você não sabe o que era felicidade, porque não tem um contraponto. Só que a nossa cultura atual exige essa felicidade 100% do tempo. E essa correlação, né, nunca foi e nunca será verdadeira. A pessoa feliz não é aquela que tem ausência de sentimentos ruins, é aquela que sabe lidar com aquilo que ela tem. E que passar por um processo de perda, luto e recomeço faz parte da vida e a gente precisa passar por isso para poder administrar de alguma maneira essas emoções. E o Nietzsche fala uma coisa interessante. É no confronto direto com a dor que desenvolvemos a força necessária para enfrentar adversidades futuras. Eu tenho que encarar a dor emocional para que eu possa enfrentar o que vem pela frente. Quando eu recebi aquela notícia, que eu entrei no abismo, só pensamentos ruins passavam pela minha cabeça. Pensamentos que iam contra os meus valores, que iam contra as minhas crenças, pensamentos que eram meus e que iam contra o que eu acredito. E eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Eu tinha muito medo de ser julgado pelos meus atos. E adivinha o que aconteceu? Eu fui muito julgado por pessoas próximas, né? Por um erro que eu cometi, por algo que eu fiz e que despertou raiva, despertou ódio, rancor. Eu decepcionei muita gente. Foi um momento muito difícil. Eu tive que recorrer à terapia, já fazia, mas tive que recorrer a mais terapia. Tive que recorrer à religião, tive que recorrer à psiquiatria, tive que tomar remédio. Tive que recorrer a muita coisa para tentar resolver aquilo que estava acontecendo na minha vida. E eu me sentia, um sentimento que acho que ninguém tem na vida também, que é culpa. Eu me senti extremamente culpado pelo que eu fiz. E na minha cabeça, o único culpado do mundo, quem era? Eu. Eu não conseguia olhar o todo.
Eu olhava para aquilo que eu fiz, para aquilo que aconteceu. E eu achava que eu era o único responsável, o único culpado por aquilo. E eu comecei a buscar psiquiatria, psicanálise, já fazia, né, mas fui mais atrás, religião. Mas eu estava indo para um caminho errado. Não estava dando resultado. Por quê? Porque eu estava tentando resgatar uma história que já tinha acabado. Eu nunca ia conseguir resgatar aquilo. Mesmo que eu resgatasse uma parte daquela história, as relações seriam diferentes, a minha vida seria diferente, eu já não era mais aquele que eu era, eu tinha mudado, né? Nunca mais seria a mesma história. Aquelas pessoas seriam diferentes. Aí eu fiquei pensando, será que vai ter uma nova história para mim? Eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Eu realmente estava na escuridão. E eu sentia que eu não ia dar conta de jeito nenhum. O medo tomava conta de mim. Pensei em desistir. Coisas que nunca passaram pela minha cabeça, mas em algum momento eu pensei em desistir. De tão forte era o sentimento, aquela emoção de culpa que estava em cima de mim. E eu resolvi desistir. Chegou um momento em que eu falei, eu vou desistir. Eu desisti de tentar resgatar aquela história. Eu resolvi, ou eu decidi, né, que eu precisava de uma nova história. Que eu precisava fazer o quê? Recomeçar. Recomeçar de uma forma diferente. Aí sim as coisas começaram a caminhar de alguma maneira. Né? Era preciso passar pelo luto que eu estava sentindo. Era preciso sentir que faz parte dessa passagem. Né? As dores emocionais, a tristeza, a raiva, a culpa, o ódio, tudo que vem envolvido. A ansiedade, o desespero, a angústia. A angústia é desesperadora. Claro que vocês já devem ter passado por momentos assim, semelhantes, piores ou melhores na vida. Então, você sabe o que eu estou falando, do que é sentir angústia diante de uma situação. Não sabe o que fazer, se perder. Né? A gente sente um sentimento de vazio, de solidão. E é aí que entra o ponto final naquela história, para que eu possa começar uma nova. Não era um parágrafo novo naquela história, no meu caso. Eu tive que fechar aquele livro que eu estava escrevendo e abrir um livro novo, diferente. Porque aquele não dava mais, aquele tinha chegado ao fim. Não tem temporadas 1, temporada 2 e 3, que nem a série que a gente assiste na TV. Era aquela história. E aí eu comecei passando pelo luto e as suas fases. As fases do luto envolvem muitas emoções. A primeira é a negação. Quando eu fiquei entorpecido, anestesiado, eu negava o que estava acontecendo. Eu não queria acreditar naquilo. Isso não pode ser verdade. Essa é a primeira reação diante da perda do objeto. É a primeira reação diante do fim de uma história que você não quer aceitar. E aí o tempo vai passando, você vai entrando com raiva e vai buscando responsáveis. Vai buscando culpados. Primeiro era eu. Eu sou o culpado. Depois eu começo a jogar culpa fora, no mundo, no universo, na pessoa, sei lá, onde eu quiser. Né? Por que aconteceu isso comigo? Quem será o culpado? E aí eu começo a entrar numa fase de barganha. Geralmente a gente barganha com Deus. Eu vou ser bonzinho a partir de agora. Eu vou fazer diferente. E se eu tivesse feito de outra forma? Eu prometo que eu vou ser melhor. E aí? Essa é a fase do luto da barganha, que é a fase que vem bem antes do início da cura, que é a depressão. Mas depressão é cura? É o início dela. Eu só consigo terminar o luto de uma história que já foi, de um objeto que eu perdi, no momento em que eu aceito aquilo e entro num processo de resgate, que é a depressão, que é uma tristeza profunda, que é um sentimento de vazio. E nesse momento é que a gente vai buscando forças dentro de nós e com a ajuda de outras pessoas, a gente vai falar um pouco disso, para chegar num processo de aceitação. Posso seguir em frente agora. É recomeçar uma vida emocional diferente. É fácil fazer isso? É fácil. Leva 1 ano, 11 meses, 2 anos. Depende de cada um. Não é da noite para o dia. Nunca vai ser da noite para o dia. E isso aconteceu comigo num momento muito importante da minha vida. Talvez o momento naquela época mais importante para uma das minhas filhas. E eu passei por esse processo onde eu acabei decepcionando muita gente, me decepcionando, me machucando, e eu não podia mostrar isso para elas. Eu tinha que guardar comigo,
Pelo menos naquele momento, naquela semana, naquele dia. Né? Era um momento muito importante para minha filha, para mim, e que eu tive que passar por isso. Então o choque emocional foi muito maior do que se tivesse sido um pouco depois, ou um pouco antes. Porque naquela semana, naquele dia que aconteceu aquilo, era uma data muito especial. Então, eu me sentia derrotado. Eu me sentia um fracassado. Fracassado por quê? Porque eu vou ter que terminar uma história e começar outra? Será que recomeçar é estar derrotado? Recomeçar não é derrota. Pelo contrário, derrota é você ficar numa vida que não está boa e não muda, faz todo mundo sofrer e você sofre e as coisas não andam. Derrotado é aquele que não olha para dentro e não recomeça. Então recomeçar não é um ato de derrota, pelo contrário, é um ato de coragem, que envolve resiliência. Muitas vezes, sendo a única alternativa de caminhar, a única alternativa de seguir em frente. É uma capacidade que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, né? De reinventar e recomeçar e reconstruir a nossa vida. Todo mundo tem essa capacidade. Todas as pessoas têm essa capacidade, mesmo que você ache que não tenha. Recomeçar é doloroso. Faz necessário investigar novas verdades, adequar novos valores e conceitos. Não cabe reconstruir 2 vezes a mesma vida numa só existência. Caio Fernando de Abreu falou isso. Não cabe reconstruir a mesma história, já fracassada ou já que não deu certo, numa mesma vida. Não tem sentido isso. Então eu preciso encerrar e preciso recomeçar. Só que muitas pessoas tentam adiar isso, jogam embaixo do tapete, né? Minha relação não está legal, o que eu faço? Não, vai ficar boa. Não vai ficar boa. Se você não olhar para isso, né? Não olhar para essa relação, não olhar para essa pessoa, não olhar para você. Meu emprego está ruim, mas tudo bem, vou levando. Vai levando até que um dia a saúde cobra. Aí você fica doente. Aí não tem nenhum emprego ruim, nem uma chance de ter um emprego novo. Inúmeras situações na vida que a gente precisa enfrentar. Muitos tentam adiar. Depois eu vejo. Amanhã eu faço. Segunda-feira eu começo. Né? E essa segunda nunca começa, nunca chega. Para quê? Para que eu não ponha um ponto final numa história e eu não passe pelo luto, porque o luto é doloroso. Né? Só que se eu fizer isso, adivinha o que vai acontecer? Em algum momento aquilo vai aparecer. Quando menos você espera, aquilo surge. E aí a vida te cobra de uma outra forma, talvez muito mais dolorosa. Então é legal olhar para isso, olhar para dentro. Né? Não adiar o luto e fazer algumas perguntas importantes na nossa vida. Não sei se você já parou para perguntar isso. Quando que as coisas começaram a não dar certo na tua vida? Já parou para perguntar isso? Quando que eu estou infeliz aqui? Quando que começou a não dar certo? Qual o motivo que te fez se afastar daquela pessoa? Qual a decepção que você sofreu ou que você causou naquela pessoa? Quando que você deixou de gostar do que faz? Quando que você não tem mais prazer de fazer o que faz? É isso que você deseja para a tua vida? São essas emoções, esses sentimentos que você vai ter que olhar, para que você possa perceber que, peraí, esse caminho que eu estou seguindo não faz mais sentido. Eu tenho que parar e escolher novos caminhos. Não é deixar a vida me levar, né, ao sabor do vento, porque às vezes para de ventar, aí você fica parado. Então, olhar para isso também de uma maneira mais profunda. E tem uma outra pergunta que pega um conceito do Nietzsche, que é extremamente interessante, que é o conceito, que eu fiz um recorte para isso, mas é um conceito do eterno retorno. Será que eu quero isso dezenas de vezes na minha vida? Aí o Nietzsche escreve, esta vida, como você está vivendo agora, né, e já viveu, você terá que viver mais uma vez, e por incontáveis vezes, e não haverá nada de novo, mas cada dor, cada prazer, cada suspiro e pensamento, e tudo que é inefavelmente grande e pequeno, na sua vida, terão de lhe suceder novamente. Tudo na mesma sequência, tudo na mesma ordem. É passar o que você está passando, ou que você já passou, incontáveis vezes da mesma forma. Se é isso que você deseja para a tua vida, e está legal, ótimo.
eu estou feliz, é isso que eu quero, eu faria tudo de novo. Bacana. Mas se não é isso, se não é essa vida, se não é esse desejo que você tem, então é hora de terminar isso para poder recomeçar algo novo. E enfrentar todas as emoções que estão envolvidas nesse processo. Ah, mas é tarde para recomeçar. Eu já estou velho, eu já tenho 30 anos, 35, 50, 60, 70. Né? Nunca é tarde para recomeçar. Uma frase que eu já usei numa outra palestra aqui, né? Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou. O que importa é que é sempre possível e necessário recomeçar. Não interessa no momento que você está, e nem me interessa isso, né? Interessa é que você é capaz, se você quiser, né? Começar a dar o primeiro passo. Aliás, não importa a idade que você tenha, como eu falei, porque sempre é possível recomeçar. E aí vai entrar um conceito da psicologia analítica do Jung interessante, né? Ele é muito mais amplo, mas também fiz um recorte para o que a gente está falando aqui, né? Que é possível mudar a forma de pensar. Ah, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim? Não, né? Síndrome de Gabriela, não é? Que é o nome da minha filha também, né? Espero que ela não seja assim, né? Eu posso mudar a forma de pensar. Eu posso mudar de ideia. Né? Isso não é derrota. Eu posso mudar valores que até então faziam sentido para mim, de repente não fazem mais. Posso mudar crenças que impactam a minha vida. E o Jung chama isso de metanoia. Olha que nome bonito. Seja uma pessoa metanoia, né? Que tenha coragem de questionar, é isso que eu quero para mim? Ou eu posso mudar essa forma de pensar? Metanoia vem do grego, metanoin, que é composto por meta, que significa depois de, além, né, acima de, ou noia, ou nous, que significa mente, razão, né, pensamento, intelecto. Então, metanoia seria algo que está acima da mente, acima da razão, ou depois da razão. É algo que tem uma pitadinha de loucura. E a gente precisa ser louco de vez em quando, só de vez em quando. Tá? Não sempre, porque senão também não vai dar certo. Então, metanoia, ela é frequentemente associada a mudanças, a transformações profundas no caráter e na maneira de pensar, na maneira de agir, podendo ser também visto como uma forma de arrependimento. O arrependimento também faz parte da metanoia. Ou até de penitência. Quando eu me arrependo e quando eu vou, né, tentar me redimir de alguma forma, né, reparando o meu erro, reparando as minhas ideias, etc. O Jung vai falar que entre os 35 anos de idade e 50 anos de idade, a gente chega numa fase de desenvolvimento humano que vai chamar meio da vida, ou meia idade. E ele vai nos ensinar que a vida começa sempre e de novo. Um constante término e recomeços. A vida ela não é uma linha reta. A vida ela tem ciclos, né, de começos e recomeços. E todo recomeço determina o fim de um ciclo, para que se recomece um novo. É uma fase onde muita coisa acontece. Nessa fase que a metanoia faz parte, né, entre os 35, 50 anos, um pouco mais, um pouco menos, né, onde nossas seguranças são enterradas. Comigo nada vai acontecer. Isso é pensamento de adolescente, né? Eu posso tudo, nada vai acontecer. Você vai ficando mais responsável, vai ficando um pouquinho mais velho e vai percebendo que as coisas acontecem com você sim. Se você comer gordura, você vai ter problema no colesterol, né? Se você fizer alguma coisa perigosa, você corre o risco de se machucar ou até de morrer. Então, a gente começa a perceber que as nossas seguranças são enterradas, né? A nossa identidade às vezes se perde. Eu era tão jovem, eu era tão ativo e de repente eu vou perdendo algumas características, né? Mudanças de humor, limitações da vida, ataques de pânico, momentos de nostalgia, os períodos de luto que fazem parte dessa fase, né? E uma coisa que talvez seja a coisa mais importante, que é o mecanismo nosso de defesa natural, que é o mecanismo de negação. A negação de que tudo isso esteja acontecendo. Eu não quero olhar para isso. Não estou velho não. Quer ver? Vou subir aqui a escada e de repente um banquinho cai, né? Ou uma semana de dor nas costas, que quando você tinha 20 anos não tinha, né? Essa negação, né, talvez seja a coisa mais perigosa. Porque eu não olho para aquilo que está acontecendo
eu nego e não termino aquela história. Eu continuo naquilo. Então, eu tenho que enfrentar, eu tenho que olhar. Eu não posso negar. Só que um mecanismo de defesa que ele é inconsciente. Ele não acontece, eu vou negar o que eu estou. Não, é uma defesa nossa de não olhar para aquilo. De não olhar que a morte existe. Achar que tudo é eterno, que nada vai acabar. Né? Nada dura para sempre. Absolutamente nada. Às vezes as dívidas, né? As dívidas às vezes duram para sempre, né? A gente tenta e não adianta. Aí tem que entrar a metanoia, tem que entrar aquela coisa de fazer, eu vou pensar diferente, né? Brincadeira, gente. Então, quiser mudar? A metanoia, né? É essa fase onde muitas coisas já aconteceram. Não temos mais a mesma disposição de antes. Em muitos momentos a gente vivencia momentos de tristeza, de dor, de insegurança. Para quem tem cabelo ainda, vem os cabelos brancos, né? Ou vem branco e ainda perde o cabelo, aí é pior ainda, né? Porque aí vai... cadê aquele meu topete que eu tinha ali? E a gente vai ajustando, vai dando... Aí a internet vai lá e vende curas para isso. Né? Tá cheio de gente vendendo curas para calvície, por exemplo, é um exemplo aqui. Ótimo, legal, bacana, mas eu tenho que olhar para isso. Né? Tem que olhar de alguma maneira para essa questão. A juventude ficou para trás, e aí a gente vai entrando num outro momento da vida. Então a metanoia significa expansão da consciência. Ir além da lógica, além da razão, ser um pouquinho louco, transcender, converter-se, ter a mudança de crença, mudança de visão de mundo. Né? Tudo isso pode ajudar você a ter um recomeço emocional. Passar por essa fase. É uma mudança, né? É sair da escuridão em direção às clarezas. A gente vai mudando as atitudes, vai mudando os comportamentos, à medida em que a gente vai olhando para a gente e vai revisando as nossas crenças, vai revisando nossos valores, né? Nossos conceitos. E isso vai afetar, né? Vai afetar tanto no âmbito moral, físico, emocional, mental e espiritual, intelectual. Tudo isso vai ser afetado e pode ser afetado de maneira positiva. Desde que eu use isso de maneira construtiva. Né? E o tempo foi passando. Né? Eu fui me reorganizando através da metanoia. Eu fui olhando para algumas crenças minhas, eu fui olhando para alguns valores. Eu fui me reorganizando emocionalmente, e talvez a parte mais importante é essa, com a ajuda de pessoas. Eu não conseguia fazer sozinho. Aliás, não dá para fazer sozinho. Quando você termina algo, quando você passa por um luto, é importante que você tenha uma rede de apoio. É importante que você tenha pessoas com quais você confia. Né? Pode ser uma, pode ser várias. Né? Naquele momento, eu tinha. Ainda bem que eu tinha. Eu perdi algumas, né? Mas eu tinha outras. E que me deram suporte, né, para recomeçar. A gente precisa enfrentar esses recomeços emocionais com a ajuda de um suporte social. De novo, não dá para fazer sozinho. Até dá, só que é muito difícil. Eu preciso de pelo menos alguém que me escute, sem me julgar. Alguém que esteja comigo do meu lado, seja o que for. Não precisa aceitar, mas está lá do meu lado. Né? Às vezes a gente precisa de ajuda de profissionais. Olhar para nós com mais autocuidado. Né? Aceitar os nossos sentimentos, aceitar as nossas emoções, que vão acompanhar por esse momento de término de história para recomeçar uma nova. Isso foi acontecendo e eu fui ficando mais equilibrado. Levou tempo, levaram alguns meses, as coisas foram se encaixando, tomando forma, a escuridão foi dando lugar a novas clarezas, novas possibilidades, e depois de um ano, um pouco mais até, eu senti que estava recomeçando. Não foi da noite para o dia. Não foi instantaneamente, não foi, pronto, acordei hoje uma nova pessoa. Foi um processo. Né? E isso foi levando um tempo, né, para que eu pudesse seguir um novo caminho. Foi um processo emocionalmente intenso. E esses processos de recomeço, eles envolvem algo novo vai vir, né? Esperança, saudade do que já se foi, curiosidade, expectativa, né? Medos. Não dá para recomeçar algo sem aquela pontinha de, será que vai dar certo? Eu tenho que tentar. Né? E isso exige de nós uma autorreflexão.
exige de nós autoaceitação, um autocuidado e uma rede de apoio. Tá? Agora, como eu falei lá no começo, é fácil, né? Recomeçar algo do zero. Não é. E por que é tão difícil recomeçar? Por que é tão difícil se desligar de algo, né, daquele objeto que a gente perdeu, para se religar num outro? Quer dizer, terminar uma história para recomeçar outra. Sabe quando começa essa dificuldade? Quando a gente é bebê. Esse é o grande problema, a gente não lembra. É na nossa relação com aquela pessoa que fez o papel de mãe. Independente de quem seja. Mas vou falar no âmbito geral. É na nossa relação com a mãe. Ela é o nosso objeto de amor. O primeiro objeto de amor da criança qual é? É a mãe. Aliás, não é a mãe, né? É uma parte dela só que sustenta ela. Depois vem a mãe toda. Eu não vou entrar em teorias profundas aqui, senão a gente vai ficar muita coisa. Mas em algum momento, esse objeto mãe não está 100% disponível. Ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que sair, tem que trabalhar, né? Tem que tomar banho, tem que fazer alguma coisa. E ela não está lá naquele momento que eu preciso. Aí, a partir daí, a gente começa a sentir medo de perder o objeto amado. Aquele objeto com o qual eu estou conectado, não está mais ali, eu começo a ter medo, angústia de perder esse objeto amado. Eu quero agredir esse objeto que não está lá. Então, além do medo de perder, ainda vem a culpa de querer agredir, ou de ter agredido. O bebê agride a mãe? O bebezinho de meses agride a mãe? Alguém amamentou aqui? Você lembra do bebê mordendo o seu seio? Isso é agressão. Tipo, cadê o leite que não está vindo? Né? Ou qualquer coisa que está acontecendo de desconforto. Isso é uma fase agressiva do bebê. E aí ele vem, claro, é tudo simbólico, né? Isso vai acontecer depois, mas aí vem a culpa. Eu agredi o meu objeto de amor e por isso eu vou perder. Ela não me quer mais porque eu fui mal. É a minha história, né? Ali, ó. Eu fiz alguma coisa errada, as pessoas não me querem mais. Eu fui mal, a gente faz isso o tempo todo. Eu fiz uma besteira no emprego, meu chefe vai me mandar embora. É a mesma coisa. É só uma repetição um pouco mais elaborada, um pouco mais complicada, um pouquinho mais complexa. Então, por medo de perder o objeto amado e pela culpa, eu começo a reparar. Eu começo a tentar fazer uma reparação, de tentar resgatar aquilo, né? Através do amor. Então, eu amo e odeio ao mesmo tempo. Aquele objeto que eu tenho, eu amo. Quando ele quer, ameaça me deixar, eu odeio. É o amor e ódio que a Melanie Klein traz, né? na fase infantil, que é muito importante. Então, o luto é justamente aí que acontece. Eu perco o objeto de amor, aquela libido se recolhe, né? E redireciona essa libido, antes estava depositada na mãe, no objeto amado, né? Para um outro objeto. Eu não tenho mais o seio materno, então eu vou pegar uma chupeta. A minha libido está ligada à chupeta. Vai tirar a chupeta da criança. Né? Ela não quer. Depois ela vai aprendendo que ela pode direcionar essa libido para outros lugares. Né? Para a fraldinha que ela fica segurando, né? E para um alimento, e etc, etc. A gente só repete isso a vida toda. Então, quando a gente vai diante de uma perda, de um objeto, de alguém importante, que é o término de uma história, eu tenho que me desconectar daquilo para me reconectar com uma outra coisa. E esse movimento é muito difícil. Esse processo envolve uma elaboração da perda, que é o luto, né? Para que a gente possa encontrar novos caminhos, novos objetos para a realização do nosso desejo. É bem psicanalítico isso, mas é só para a gente entender que a origem da dificuldade em recomeçar está lá quando a gente nasceu, lá na infância. Isso aparece nas análises, aparece nos grupos. Isso vai aparecer de alguma outra forma, não exatamente assim, porque eu não vou lembrar disso. Ninguém lembra quando tinha 6 meses de idade, né? 1 ano de idade. A gente tem uma amnésia infantil, mas aquilo se repete, se perpetua, e isso vai se repetindo ao longo da vida. Então é preciso desenvolver a capacidade de encarar o luto, de perceber e diferenciar as emoções, né? Compreendendo as necessidades daquela emoção e do gatilho. Às vezes eu tenho raiva porque a minha necessidade não foi satisfeita. Essa raiva pode ser funcional, mas ela pode ser disfuncional. Às vezes a raiva te impulsiona, às vezes a raiva te paralisa. Tudo depende das necessidades e os gatilhos que elas são disparados. Como eu falei, nada acontece da noite para o dia, é um processo. Precisa de paciência, né? A gente tem que focar num dia de cada vez. Só por hoje.
né? No aqui e agora, o que eu posso fazer? Eu tenho que encarar esses sentimentos e encontrar novos caminhos. Aliás, não vou falar de neurofisiologia nem de neurociência, mas a gente fala, né, que o cérebro precisa também de novas conexões neurais. Nós estamos tão acostumados com aquelas conexões do cérebro, que o vício faz, que os comportamentos obsessivos trazem, que para eu tenho que parar isso e criar novas conexões, novos caminhos neurais. Isso é extremamente importante. E naquele momento da minha vida, depois de um ano do luto, daquela situação anterior, eu acho que eu encontrei um novo caminho. Novas possibilidades, novos sentidos, mas era um recomeço que não envolvia só a mim, Renato. Envolvia as minhas filhas, envolvia pessoas das minhas relações, né? Tanto dessa história velha como da história nova. Né? Não envolvia só a mim, envolvia mais gente, né? Que precisariam também de recomeços. Tanto as que ficaram, que também terminaram uma história, precisam de novos recomeços. Quanto as que estão vindo, também precisam de novos recomeços. E eu era o pivô dessa relação. Então, de novo, eu me sentia o único culpado até ir percebendo que não. Foi situações, foi um contexto, foi várias coisas que aconteceram ali para que esse evento acontecesse na minha vida. Então, recomeçar é reinterpretar aquela história, a tua posição naquela história, sob um novo olhar. Aprender com as marcas e cicatrizes que vão doer, né? Com os nossos erros, com as dificuldades, mas é através disso que isso vai trazer a transformação, transformar isso em força, né? É confrontando os meus medos, é confrontar os meus desafios, né? Corrigir os erros, é a reparação, né? Do bebê com a mãe, é a reparação que eu tenho que fazer, e construir bases emocionais fortes para que eu possa edificar uma nova vida. Porque se eu edificar um novo caminho, um novo recomeço naquelas bases emocionais em areia movediça, o que vai acontecer? Vai cair de novo. Então eu tenho que estabelecer bases emocionais fortes. E para isso eu preciso da tal rede de apoio, olhar para tudo isso de alguma forma, para trabalhar essa questão. Por quê? Nós somos seres emocionais ou racionais? Os dois. Mais emocionais ou mais racionais? Depende, né? Se falar do Corinthians, eu sou mais emocional, né? Mas assim, dessa forma. Eu sempre tenho que colocar Corinthians na palestra, tá? Não tem jeito. Senão eu me sinto culpado, eu vou ter que reparar o erro depois, né? Isso me dá uma base emocional forte. Nós somos seres emocionais, né? Tem uma parte da neurociência hoje, que é a neurociência afetiva, que traz essa ideia nós somos mais emocionais do que racionais. A emoção vem antes. E para entender isso, né, a gente precisa entender o que é emoção e o que é sentimento. A gente às vezes confunde, mas aonde a emoção acontece? A emoção acontece no corpo. O sentimento é a interpretação que você dá para aquela emoção. Então, quando eu tenho uma situação de medo, eu sinto frio na barriga, tremor, etc., no corpo. E aí a minha razão fala, eu estou sentindo medo. Mas o corpo reage primeiro, porque isso é instintivo. E a própria psicanálise vem dessa ideia, porque nós somos seres pulsionais, vem de pulsão. Para me ligar num objeto, é a minha necessidade fisiológica que faz essa conexão. Depois, uma reinterpretação mental. O bebê ama a mãe, ou primeiro ele quer o leite? Porque ele nem sabe quem é a mãe, né? Não é só o leite, mas é o leite, é o calor, é o carinho, é o acolhimento. É o físico, é o desconforto físico que faz ele se aproximar. Primeiro é o físico, primeiro é a emoção. Depois vem o sentimento, né? Que é uma experiência que acontece na mente sobre o que ocorre no corpo. E a gente entendendo isso facilita um pouquinho quando a gente vai trabalhar essas questões. Mas é só um parênteses aqui de teoria, né? Porque se eu ficar falando teoria aqui, né? Depois eu falo também de derivada, integral, raiz quadrada, né? Que era a minha profissão. Eu era, antes de psicólogo, psicanalista, eu era engenheiro. Eu tive que terminar aquela história que demorou, né, para recomeçar outra. E eu lembro quando eu tentava tocar as duas, eu ficava num conflito, para que lado eu vou? Eu acho que eu vou voltar para cá. Não, mas aqui já acabou. O teu desejo não está mais aqui, né? A tua angústia de segunda-feira estava aqui. Agora, quando você começou a trabalhar como psicanalista, não tinha mais angústia de segunda. Opa, meu corpo está falando algo para mim. Esse é o caminho.
Agora eu já estou sentindo angústia de segunda-feira também, então agora eu tenho que rever o que eu vou... Acho que eu vou me aposentar. Acho que é... Não é brincadeira, tá, gente? A angústia de segunda-feira é só quando o Corinthians perde no domingo, é só essa. Né? Então, são as emoções que nos guiam, né? As emoções que guiam a nossa atenção, as emoções que guiam a nossa memória. Elas dão o tom emocional, o tom ao que nós vamos experimentar, né? E nos mantém alerta para o que vem a seguir. Por exemplo, se alguém passou por um trauma, né? Vamos pensar nas enchentes do Rio Grande do Sul, no Covid, tudo que a gente passou nos últimos anos aí, eu vou ter uma experiência física e emocional e mental, né? Toda vez que chover lá no Rio Grande do Sul, adivinha o que vai acontecer com as pessoas? Elas vão entrar em pânico. Será que vai acontecer tudo de novo? Elas estão preparadas para alguma coisa. Isso é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Então, alguém que passa por um trauma, como uma situação de violência, por exemplo, doença ou desastres naturais, provavelmente vão reagir fortemente diante de estímulos semelhantes. Isso são as associações que a mente faz com aquilo que nós já passamos na vida. Então, quando eu termino uma história de uma relação, por exemplo, e começo uma nova relação, muitas vezes eu acho que eu vou sofrer a mesma coisa naquela nova relação porque eu não consegui resolver a passada, né? E a passada está ligada a quem? A meu pai e minha mãe, para variar. Freud sempre explica, a culpa é de quem? Da mãe só, não, só da mãe. Eu não tenho culpa, eu sou um pai bonzinho, eu sou um pai... A culpa é de quem nos cuidou, mas não é culpa, né? Porque eles também passaram por isso. Se a gente for chegar no último, é Adão e Eva. Começou ali, né? Depois... Então, as emoções, elas são os nossos guias. Elas vão nos caminhar, guiar, sejam elas positivas ou negativas, né? O que é melhor, emoção negativa ou emoção positiva? Depende, né? Emoções com afeto negativo nos trazem desprazer. A gente foge disso, a gente não quer sentir, mas às vezes é importante. E as emoções com afeto positivo nos trazem prazer, nos deixam energizados. Vai, vamos, caminha, vamos lá. Se estou alegre pra caramba, eu vou fazer tudo, né? Mas nem sempre as emoções positivas vão trazer benefícios e nem sempre as emoções negativas vão trazer malefícios. Tudo depende da história. Tudo depende do contexto, do momento, do que está acontecendo na tua vida. Por exemplo, vou falar da culpa, que é o que eu mais senti. A culpa, apesar de dolorosa, ela vai nos ajudar a corrigir o rumo e a reparar os erros. Sem culpa, você vai cometer os mesmos erros. As mesmas coisas que você fez, se a culpa está lá para te ajudar, ela é ruim. Nossa, você se pune, é chato, você chora, você fica em depressão, mas ela é importante passar por ela, né, para que a gente possa caminhar. Porque mesmo dolorosas, as emoções com afeto negativo nos ajudam a entender e dar um novo sentido aos reveses da vida. Tá? Então, é importante. E a alegria demais é importante? Em alguns momentos sim, em outros não, né? Nossa, estou super alegre. Isso acontece muito em cursos de imersão aí, de leader training, coisas aí de grupo, né? Você sai todo eufórico e segunda-feira pede demissão porque você está eufórico. Só que essa euforia na terça já acabou e você está desempregado, né? Não vai dar certo. Então tem que tomar cuidado quando você vai usar as emoções positivas também. Então quando você recomeça uma história, é legal você entender as emoções negativas, o que faz, o que é importante para você ali, e as emoções positivas, o que também eu posso usar, né? Senão eu vou ficar meio perdido ali, desequilibrado na questão emocional. A gente tenta lidar com essas emoções negativas, emoções positivas e com as nossas questões. Só que, como eu falei, né, o mecanismo de defesa da negação. A gente usa a negação para um monte de coisa e usa outros mecanismos de defesa do nosso ego, né, como uma proteção. Não é ruim, é uma proteção, mas nem sempre nos ajuda. Geralmente essas formas de defesa, esses mecanismos de defesa são inconscientes. Você não sabe que você está usando. Por exemplo, se eu fui rejeitado na infância, eu tive um sentimento de rejeição, eu vou fugir dela. Eu vou me proteger do medo de ser rejeitado de novo. O que eu faço? Eu passo a me isolar, a não sair com as pessoas, ou passo até a rejeitar alguém. Isso é uma maneira de lidar com a rejeição que eu sofri. Me isolando, não me relacionando, né? Ou encontrando relações que me rejeitam, ou rejeitando alguém. São formas de defesa que a gente usa.
Se eu me senti abandonado, ou se eu fui abandonado na infância, nós olhamos para uma sensação de abandono, de que maneira? Eu me torno dependente. Eu entro numa relação onde eu sou dependente. Para quê? Para não ser abandonado. Eu faço tudo que o outro quer. Por pior que seja, eu faço tudo que o outro quer. Meu chefe manda, eu faço. Se não vou, ele vai me abandonar, vai me mandar embora. Às vezes precisa fazer, mas tem que saber lidar com essa emoção que você está sentindo. Muitas vezes as relações são abusivas, a gente se mantém nessas relações e o pano de fundo, para não encerrar uma história e começar outra, é um abandono. Ou se a gente foi humilhado na infância. Se a gente foi humilhado na infância, a gente pode se tornar, entre aspas, masoquistas. Isso é, a gente vai se ferir, se machucar, e vamos achar pessoas no nosso convívio que são o quê? Sádicas, que adoram machucar e ferir. Não existe um sádico sem um masoquista e vice-versa. A gente tenta sair, mas não consegue porque tem coisas lá na infância que estão nos prendendo, nos segurando. Isso é legal olhar também. Quando a gente sofre, quando a gente se sente humilhado, muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é. Eu não vou expor quem eu sou, eu não vou atrás dos meus desejos porque eu tenho medo de ser humilhado de novo. A gente se torna controlador, por exemplo, para não encarar as traições que a gente recebeu na vida. Por exemplo, quando a gente é criança e se sente traído quando mãe ou pai não são aquele mãe ou pai ideal que você imaginou. Não é culpa deles. É culpa da sua expectativa. O meu pai, ele era para ser assim e não foi. Me senti traído, ele me enganou. Não, ele é um ser humano, que ele também errou. A sua mãe também errou. Todo mundo erra. Mas a criança não entende isso e ela se sente traída e ela vai se proteger. E ela se torna controladora. Que eu controlando tudo que acontece, eu estou seguro. Eu quero controlar tudo, A gente vai ver até a previsão do tempo todo dia para ver se eu posso fazer tal coisa. E ultimamente a previsão do tempo não tem acertado nada. Outro dia eu estava vindo aqui para essa região, eu estava na Avenida do Estado, 7 horas da manhã, um temporal. Mas um temporal assim, que não dava para enxergar um palmo na frente no carro. E eu ouvindo rádio, e a meteorologista lá no rádio falando que hoje é uma manhã de sol, sem nuvens, um céu claro em São Paulo. Ela olha para o computador, mas não abre a janela para ver o que está acontecendo. A gente quer controlar tudo, não dá. Não dá para ser controlador demais. E a gente se torna rígido ou inflexível porque a gente não sabe lidar com as injustiças. E muitas vezes a gente se protege das emoções negativas, até das positivas, para não sofrer a injustiça. E a gente acaba sendo muito inflexível, muito perfeccionista, eu não posso errar, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Então eu fico ali, eu não vou poder fazer, eu não vou poder pedir demissão aqui, porque o que vão pensar de mim? Como é que eu vou encerrar essa história e começar outra? Não vai dar. Eu não vou me separar porque, e agora? Eu prefiro continuar apanhando aqui. Eu não vou largar esse vício por isso, isso, aquilo. São questões que estão muito profundas, enraizadas e que precisam ter um término. E para ter um término eu tenho que olhar para dentro. Olhar para essas emoções, compreender os sentimentos, as defesas que a gente usa, que são geralmente inconscientes, e o recomeço ele vai acontecer sempre de dentro para fora. Nunca de fora para dentro. De fora para dentro pode vir ajuda. A pessoa pode te ajudar, te orientar, te acolher. Mas se você não olhar e você não se movimentar, nada vai acontecer. Se você esperar que alguém mude por você, sinto muito, não vai dar certo. Depois que casa passa, não passa. Depende só de você. E você mudando, o outro pode mudar. Porque o outro vai ver a tua mudança. E aí sim, as coisas começam a caminhar. A gente tem que aprender a escolher. Ter clareza, dos nossos desejos e assumir responsabilidade de fazermos escolhas. Aí eu uso uma frase do Viktor Frankl, que eu já usei também numa outra vez aqui, que tudo pode ser tirado do homem, menos a última das liberdades humanas, que é escolher a própria atitude em qualquer circunstância. Escolher o próprio caminho. Eu posso escolher encerrar uma história e recomeçar algo. Eu posso escolher me manter na mesma história. Quando ela não está boa, Porque se ela está boa, não tem por que encerrar. Vamos lá, vamos continuar. E para fazer escolha, é preciso ter coragem. Muita coragem, de saber sobre muitas verdades interiores, muitas vezes dolorosas. Quem sou eu? O que eu penso?
E a maioria dessas verdades, elas são inconscientes. Olha como eu sou bonzinho, né? Sabe aquela pessoa extremamente boazinha? Adivinha qual é a verdade que está lá escondida? Que ela também tem um lado malzinho, só que ela não olha para isso. Aliás, é assim, é uma balança, né? Se tiver no equilíbrio o bem e o mal, legal, bacana, ser humano. Mas se eu tenho demais algo bom, imagina o que está escondido lá atrás. Quanto maior o excesso, maior a falta. Essa é a balança da vida, né? Então eu tenho que olhar para esse desequilíbrio. Muitas vezes são verdades difíceis de aceitar, quando a gente percebe, né, que aquilo que a gente fala sobre nós é mentira, é uma inverdade, né, que a gente conta inúmeras vezes para a gente, o tempo todo, né, para a gente não se confrontar com as nossas inseguranças, com os nossos medos, né? Eu não preciso de ninguém. No fundo o teu medo é o medo de ficar sozinho, de ser abandonado, né? Eu tenho que fazer tudo perfeito, o medo de ser julgado, né? Então, e tudo isso vai dificultar você fazer novos recomeços. Talvez uma das verdades mais difíceis que a gente pode ter é a constatação de que não podemos ser ou ter tudo o que a gente quer, porque existem limites. O fim das coisas vai ocorrer. Tudo acaba em algum momento. A própria vida acaba. A natureza é cíclica, né? A noite vem, o dia vem, a terra gira, tudo é cíclico, né? A vida acaba, né? A vida aqui acaba, né? Então, se a vida ela acaba, tudo que acontece ao longo da vida também acaba. Também tem fim. E pode ser um fim bom, pode ser um fim ruim, tudo depende do que está acontecendo na tua história, né? Então essa constatação de que tudo tem um fim, traz o quê? Angústia, né? Ainda bem que a gente não sabe a data que vai morrer. Já pensou? Se soubesse? Você ia ficar angustiado. Não, é bom porque eu me programo, faço... Não vai dar certo. É melhor não saber, né? A gente não sabe nada, na verdade. A gente acha que tudo vai continuar do jeito que está, né? E não é bem assim. O Freud fala disso, né? Ele vai falar de pulsão de morte como sendo a busca de um prazer sem fim. A gente busca satisfazer nossos desejos, nossos prazeres sem um fim. Uma tentativa ilusória de buscar um prazer ininterrupto, que não vai acabar. Só que para recomeçar, é preciso um fim. Para recomeçar, né, a gente vai ter que passar pela angústia do fim, pelo medo, pelos sentimentos que afligem o ser humano. A gente precisa sentir, a gente precisa acolher, a gente precisa respeitar a angústia. Tem até um psicanalista que escreveu um livro e fala assim: você tem que convidar a angústia para tomar um café, né? E de vez em quando dá um docinho para ela que ela adora, né? Essa frase para mim ficou, é bem interessante. Nós temos que ser amigo da nossa angústia, porque ela nos protege. Ela não é ruim. O sentimento é ruim, mas ela é importante. Ela nos mantém vivos, né? A gente precisa acolher, precisa respeitar a angústia, né? E fazer com que a angústia encontre novos caminhos. O Freud descobriu isso, que ele deu um novo caminho para a angústia através da fala. Quando você fala, né? E os grupos de partilha são bem isso. Quando você fala, a tua angústia vai para um outro lugar. E você consegue mudar, e você consegue recomeçar. Aquele sintoma antes, que era o lugar que a angústia estava ali, quando você fala, ele não precisa mais existir. Aí você passa a caminhar uma nova estrada, né? Na vida, a mesma coisa, né? Os recomeços vão dar um novo lugar para aquela angústia. E a angústia, ao mesmo tempo, vai ajudar você a recomeçar, né? Com tudo aquilo que a gente já falou hoje ali, do autocuidado, da resiliência, e etc, etc. Então, recomeçar vai muito mais além de uma ação. Eu agora vou recomeçar. Eu preciso de uma transformação interna, um processo de transformação. Abraçar a imperfeição, as vulnerabilidades, né, como parte do nosso caminhar pela vida. De novo, aceitar o término de uma história e aceitar os erros cometidos, né? E hoje, através dos erros que eu cometi, eles foram combustível para a minha transformação, para recomeçar. Eu senti muita angústia, mas eu sei que eu angustiei bastante gente. As minhas atitudes angustiaram algumas pessoas, né?
Mas eu assumi meus erros, as minhas vulnerabilidades, as minhas imperfeições, e principalmente eu aceitei a vulnerabilidade e a imperfeição do outro, né? Daquelas pessoas que ficaram na história antiga, que sofreram, que recomeçaram, que reconstruíram, e das pessoas que vieram comigo numa história nova, que também sofreram no começo, né? Também passaram por novos recomeços e hoje estão aqui comigo, né? Faz parte. Eu encontrei um novo sentido, eu encontrei novos valores na vida. E o Viktor Frankl fala de valores, né, o psicólogo que passou em 4 campos de concentração, que eu sempre falo dele nas palestras. Ele fala de valores interessantes, valores de criação, né? Como eu prestar um serviço, participar de uma ONG, ajudar as pessoas. Eu estou criando algo novo, é um novo caminho. Valores de experiência, de vivência, né? Que é experimentar algo novo, né? Encontrar novas relações, novas pessoas, novos objetivos de vida. E talvez o principal, que é valores de atitude. Quer dizer, o que eu vou fazer diante dessa dor? O que eu vou fazer diante desse sofrimento que eu estou sentindo aqui? Eu posso ficar paralisado, me manter naquela história que não tem mais sentido? Ou eu posso começar uma nova história, eu posso recomeçar uma nova vida? E isso me lembra um poema do Braulio Bessa, que eu vou ler para vocês, porque eu não decoro, minha cabeça para decorar, eu preciso recomeçar uma vida nova para ter uma memória nova, né? Ele fala o seguinte: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é a hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar, a acreditar. Quando a estrada for longa, o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho e nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a andar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio, quando o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, é hora do recomeço. Recomece a sonhar. Enfim, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar a ré significa voltar. Então remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar, e se um dia lá na frente a vida der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Esse poema para mim é muito especial, porque ele resume tudo o que a gente falou até aqui, né? E resume também a ideia de que a vida, ela não pode ser programada. Sabe aquela vida que você planejou? Sabe? Que você botou no Excel tudo bonitinho, né? Datas, né? Sabe aquela vida 100% previsível, linear, constante? Ela não existe. E constatar isso, às vezes é angustiante, né? Porque a gente passou por tanta coisa, né? Passamos ali, ó, por pandemia, passamos por tragédias lá no Rio Grande do Sul, avião que caiu, mortes, perda de emprego, divórcios, etc, etc. Nós somos seres pulsionais, seres do desejo. A vida pulsa, pulsa o tempo todo, né? A vida oscila. Ela tem inúmeras variáveis, das quais a gente não tem nenhum controle. E constantemente vai exigir de nós recomeços, porque a vida é um eterno recomeçar. Qual é o meu nome? Renato. Olha lá, tem origem no latim, né? Renatus significa renascido, nascido de novo. É o nome que simboliza renovação, transformação e recomeço, né? Estou ferrado, né? Eu tenho que recomeçar o tempo todo. Então,
recomeçar, né, é poder amanhecer. Sempre um novo dia, olhar para o horizonte, apreciar um novo dia, né, que pode ser uma nova relação, um novo emprego, um novo projeto, uma nova fase de vida. Recomeçar é sempre algo novo, né? E eu aprendi a amanhecer todos os dias refletindo sobre o meu nome, Renato, né? Sempre recomeçando. Às vezes cansa, mas precisa, né? E não tem como mudar o nome, né? Então vai ter que ser assim para sempre, né? Ainda bem que eu sou do signo de Gêmeos, um dia eu sou um dia eu sou outro, então dá para ir alternando um pouquinho, né? Desfrutando da arte de renascer, de recomeçar, de caminhar por um novo caminho. Sabe por quê? Porque aquele caminho que eu estava seguindo não dava mais, né? Não era mais possível caminhar numa velha estrada. Era preciso recomeçar numa estrada nova. Então eu convido todos vocês, se tem algo na sua história que precisa de um ponto final, põe esse ponto final para que você possa recomeçar um novo livro, uma nova estrada, um novo caminho. Que os recomeços nos levam sempre para frente. Obrigado. Pode começar de novo? A gente vai de novo. Vai. Aí eu não sei o que vão anunciar agora. A Rosane está vindo. Oi. Então não sei, deixa ela ver aí se ela quiser. Olha, eu pensei em fazermos assim. Tem um outro microfone. Se você pudesse, em vez de você primeiro falar o que você não entendeu, uma pergunta, diz pra gente o que fez sentido, tá bom? Vamos só elaborar um pouquinho. Alguma coisa que falou, uau, não tinha pensado nisso. Será que tem um outro microfone? Tem, né? Então levanta a mão onde você está. Só que você... Perfeito. Fala o seu nome primeiro, por gentileza. Olá, obrigado. Eu sou Salomão. Oi, Salomão. Deixa eu explicar por que nós fazemos isso. Eu me lembro quando eu conheci o programa e eu falei com o pastor Ed. Eu falei, pastor, eu gostei muito de um programa que vai ser muito bom para a nossa comunidade. Claro que eu não achei que era para mim, né? A maioria. Eu falei, eles têm uma rezinha no começo? Fulano, a gente pula a rezinha e faz a partilha. Aí eu entendi depois a rezinha. Quando eu falo, meu nome é fulano, eu estou atestando a minha identidade. Eu estou atestando quem eu sou. Porque nós nos confundimos. Aquela é a professora. Aquela é a missionária. Aquela é a mãe do fulano. Aquela é a esposa de ciclano. Mas quando eu chego, o Evangelho de Cristo diz que eu tenho identidade. E eu atesto pelo meu nome. Eu sou a Roseni. Aí, quando você fala, oi, Roseni, você está validando a minha identidade. Não é bonito isso? Você, oi, Roseni. Então, é por isso que nós fazemos isso. Então, quando a pessoa fizer a perguntinha, ela fala o nome e nós repetimos, tá bom? De novo, querido? Vamos de novo, então. Oi, eu sou o Salomão. Oi, Salomão. Sou um filho amado de Deus. E obrigado, Renato. Obrigado pela intervenção. Particularmente, minha área de recuperação é superação de perdas, né, de pai e mãe no último ano. E relacionamento também duradouro. Então, estou nesse momento tentando aceitar, né, e me adaptar ao meu novo normal, sem tantas pessoas importantes na minha vida. Então, Roseni, acho que o Renato trouxe aqui de tão especial, para mim, foi essas conexões com a primeira infância. Foi entender que tudo que a gente tem passado hoje, de traumas, de questões, derivam, né, de situações do passado e que revisitar, né, acho que você trouxe agora no final, abraçar a angústia, tomar um café com angústia, né, são sentimentos que a gente não quer viver, mas às vezes não, eles são essenciais, né, para que a gente possa recomeçar. Então, eu saio transformado aqui, emocionado ao final também, por conseguir olhar para frente, né, encarando toda essa situação, me autoaceitando e tendo essa autorreflexão sobre mim.
Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Que está em relação, se falou da libido e do objeto perdido. Então, esse vácuo, né, entre o objeto perdido e o novo objeto, né, de desejo, quando esse vácuo existe, é possível, na verdade, minha pergunta é possível não haver um novo objeto nesse vácuo? Ou sempre vai ter imediatamente uma substituição do que eu perdi com algo até eu reencontrar um outro algo que, de fato, seja consciente ou inconsciente, faça sentido? Então, é legal essa pergunta, porque esse vácuo é justamente o luto. O luto é uma perda de objeto, não tem objeto. Na verdade, o objeto é você mesmo. Se a gente pensa assim, pensa numa vara de pesca. Né? Você tem lá a vara, você joga a vara de pesca no peixinho, você tem o peixinho ali. É o teu objeto de ligação, a libido é a linha. O objeto vai embora, a linha fica solta. O que você tem que fazer com a vara? Você tem que recolher. Né? Aí você troca a isca, aí você joga de novo. Esse vácuo é o recolhimento da vara de pesca. Então essa libido se volta para dentro, por isso a depressão, por isso a tristeza e o vazio. Até você elaborar isso e depois você joga de volta e resgata mais um objeto. Pega mais um peixinho ali. Mas deixa ele na água lá, né? Não tire ele da água, não. Mas a ideia é essa. Né? O vazio é importante. O vazio é importante. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ali. Meu nome é Patrícia. Oi, Patrícia. Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de controle e codependência emocional. Eu achei muito interessante quando você falou que a gente tem que viver o luto, né? Para poder dar uma nova oportunidade, eliminar uma fase para começar uma coisa nova, né? Isso para mim fez muito sentido, né? Porque eu tenho uma série de histórias com pai, com mãe e pai que faleceu, mãe que até hoje vive essa história do pai, né? Qual que é a minha dúvida, a minha pergunta? Como conviver com uma pessoa que a todo tempo fica lembrando do passado e não coloca um fim numa história para recomeçar outra, né? Porque todo tempo eu fico me vigiando, primeiro para não controlar, porque eu sou uma pessoa controladora, né? E tentando ressignificar todas as minhas experiências. Eu sempre tento encerrar um ciclo para começar outro, mas eu convivo com muitas pessoas que não encerram ciclos, né? Como a minha mãe, por exemplo, que ela vive falando do meu pai. Meu pai já até morreu, eles se separaram quando eu tinha 2 anos de idade, mas ela me culpa porque eu gosto mais do meu pai do que dela, sendo que, na verdade, eu tento explicar para ela que eu gosto dos dois, né? Mas a todo tempo ela vive o passado e não vive o futuro, e eu quero viver o futuro com ela. Eu não consigo colocar esse fim nesse ciclo dela. Eu consegui colocar no meu, mas no dela eu não consigo. Como conviver com uma pessoa assim? Eu ia falar assim, não conviva. Né? Mas é minha Mas mãe, como é a sua mãe? Obrigado por me ouvirem. Como é a sua mãe, é difícil. Você tem que ter tolerância, paciência, porque ela não é que ela não quer, ela não consegue. Né? Ela tem uma dificuldade emocional de conseguir enterrar o passado e caminhar. Né? Mas isso dá o sentido da vida dela. Então, olhar isso como uma dificuldade talvez ajude a conviver com ela. É muito difícil falar alguma outra forma, mas talvez seja... Né? Agora, se puder não conviver, é melhor, né? Mas não dá. Acho que tem gente... ali, tá. Boa noite, meu nome é Ieda. Oi, Ieda. Minha área de recuperação é baixa autoestima e transtornos com álcool. E o que fez muito sentido para mim na sua fala, Renato, foi sobre... Eu recomeço sempre, recomeço todo dia. Mas eu nunca tinha percebido que para recomeçar eu tinha que acabar. Eu não tinha percebido isso. Que bom que percebeu. Percebi que tem que acabar e eu estou sempre recomeçando. Mas eu nunca tinha percebido que eu encerrava um ciclo e começava um outro. Então, foi muito importante entender isso, que eu recomeço, mas eu termino. Então, valeu demais. Legal. Obrigada. Bacana. Oi. Tem mais gente? Acho que tem aqui na frente. Aqui também. Tem mais ali depois. Ó. Olá, meu nome é Clarissa. Oi, Clarissa. Sou uma filha amada de Deus. Peço desculpas porque eu perdi o início da sua palestra, porque a fila do banheiro das mulheres estava um pouco grande.
Eu posso recomeçar. Na verdade, eu queria só parabenizar você pela palestra, dizer que eu me Obrigado. identifiquei muito com você. Eu venho estudando muito, né, essa parte de psicologia, de psicanálise, eu não tenho formação. A minha formação é engenharia, mas eu estou cada vez mais fascinada por esse mundo. E eu queria saber qual é a sua formação. Se você fez depois, né, da engenharia, você fez um curso de psicologia ou você fez uma psicanálise? Formação de psicanálise. Depois da engenharia, né, trabalhando, eu fiz primeiro formação em psicanálise. Tá. Né? E eu já trabalhava como psicanalista por 10 anos, aí eu resolvi fazer psicologia. Né? Contra um monte de gente, não precisa, né? Mas eu me deu vontade de fazer, eu fui lá e fiz, e tudo bem. E qual sugestão você daria para uma pessoa como eu, que estou pensando em ir para essa área? Você diria para mim, faça psicologia, faça psicanálise, Então, faça os dois. É complicado. Eu falar, não faz nada, fica onde você está. Mas, assim, se você quer ser um psicanalista, não precisa fazer psicologia. Agora, só ter uma instituição séria para se formar e fazer todo o processo. Mas não precisa ser psicólogo para ser psicanalista. Né? Aliás, eu vejo muitos psicanalistas que são melhores do que psicólogos que são psicanalistas, que fazem psicologia e depois vão para a psicanálise. Então, são formações distintas. Isso é uma briga eterna que tem aí nos conselhos, essa coisa, mas são formações que uma não depende da outra. Tá? Então, mas falar mais aí precisaria entender um pouco mais do processo. Engenheiro o quê? Civil. Eu também. Você viu que eu falei dos alicerces emocionais, né? Entendeu? Tem mais gente? Aqui, Renato. Vocês não vão chegar nunca aí na frente. Oi, Renato. Eu me chamo Marcelo. Oi, Marcelo. Eu estou me recuperando dentre várias coisas, né? Essa sua palestra de hoje seria uma delas. Como recomeçar. O que eu tenho para dizer aqui hoje é que recomeçar, a Roseni pediu para falar o que faz sentido, recomeçar faz muito sentido. Realmente é uma necessidade enorme para a gente. Minha pergunta é o seguinte, eu já me propus a recomeçar várias vezes na minha vida e você colocou de uma maneira assim que é preciso encerrar aquele ciclo, é preciso viver um luto para que possa haver o recomeço. Porém, comigo aconteceu, e pode ser algo de muitas das pessoas aqui, de recair e de voltar atrás naquele ciclo anterior. E me parece que isso é algo inconsciente. Assim como, por exemplo, quando você falou do perfeccionismo, eu estou citando porque eu me vejo muito perfeccionista, e existe uma origem naquilo ali que às vezes é inconsciente. Eu creio que a recaída, o retrocesso, pode existir algo inconsciente que eu preciso descobrir. O CR nos leva a tentar descobrir questões que a gente precisa para poder romper, para poder avançar. Então, essa é a minha colocação. Eu já tentei recomeçar algumas vezes, mas acabo me auto-sabotando e voltando. E recaindo. E tem todo sentido. Tem algo inconsciente ali, alguma coisa que você não percebeu, que faz você ter essa recaída, que é normal as recaídas. Nos recomeços também. Né? Mas tem na psicanálise ou na psicologia alguma ferramenta para que possa, ativar, descobrir aquilo que está inconsciente, né, que a gente não sabe, que possa tentar buscar aquilo lá? Quando a gente fala inconsciente, eu vou sempre falar de psicanálise, né, porque a psicologia não fala de inconsciente. Um pouquinho do Jung fala do inconsciente ou subconsciente, que eles chamam ali, mas não fala dessa questão do inconsciente psicanalítico, que é uma força dinâmica que faz você ficar preso nisso. Então, a análise, as partilhas, tudo isso que é muito analítico, no meu ponto de vista, podem ajudar a descobrir, mas tem que ter paciência. Tem que ter recaídas, às vezes, retornos, até uma hora que, nossa, agora eu entendi. Né? Agora eu entendi. Beleza. Tá. Eu vou aproveitar, então, nesse gancho aqui, e dizer que quando nós chegamos no Celebrando, nós chegamos com uma queixa. Essa queixa com a qual nós chegamos é só a ponta de um iceberg. É um analgésico que nós usamos. Então, a gente chega... como chama a pessoa que fez a pergunta? Marcelo. Aqui, Marcelo. Marcelo. Marcelo, a gente chega no Celebrando com uma queixa. E a gente vai para um grupo que tem aquela queixa. Mas conforme eu vou falando dessa queixa, fichas vão caindo. O meu inconsciente,
ele é como se fosse ativado. Então, eu percebo que a minha queixa é só uma pontinha do iceberg, mas é um nome, é um jeito de eu nomear. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei aqui, a minha questão eu falava que eu queria ser assertiva. Meus primeiros 5 anos, uma filha amada de Deus trabalhando com assertividade. Aí eu fui percebendo que essa assertividade era difícil porque eu tinha dificuldade em saber quem eu era. A minha identidade era bagunçada. Ainda é, mas eu estou trabalhando, tá? Mas aí eu fui procurar ajuda. Ele foi um professor meu, né? Ele foi um professor meu que me ajudou muito a entender algumas questões. Aí eu continuo celebrando, acho que faz muitos anos que eu estou aqui, vou continuar, porque em eu falando, em eu dando nome, com o grupo de apoio que nós temos, eu vou me ouvindo. Então, eu fico muito triste. Eu não sei falar para ele uma coisa interessante. Eu também atendo, e quando tem uma dúvida do meu analisando, olha, o meu grupo, eu não consigo fazer o celebrando e a análise, eu falo, vai para o celebrando. Porque existe uma dimensão em estar num grupo que não tem no divã. Que não tem no divã. Então, os dois são úteis. Os dois são muito úteis, mas um não é melhor ou pior que o outro. Então, eu diria essa parte aqui, lidando com o que eu vejo, com a pontinha do iceberg, aos poucos, o Espírito Santo de Deus vai revelando o que está por debaixo desse iceberg, e eu consigo ver várias áreas. Ajudou alguma coisa, Marcelo? Com certeza. Muito obrigado, Roseli. Marco, Oi, meu nome é Fátima. Acho que o Marcelo quer continuar a falar uma coisa? Não? Tá. Oi, meu nome é Fátima. Vai, Fátima. Eu sou uma filha amada do pai, eu me recupero de codependência emocional. E, Renato, foi muito bom te ouvir no fato de que você falou que pessoas humilhadas na infância, elas são masoquistas. E isso, para mim, fez sentido numa área que eu venho tratando agora, porque eu venho tentando avançar numa área do emagrecimento, e eu sei o que eu tenho que fazer, e tem hora que eu me saboto, e aí eu fico pensando assim, por quê que eu faço isso? Se eu sei o que eu preciso fazer, porque eu não faço o que eu tenho que fazer, e o que eu quero fazer. E aí você também falou da questão de nos desligar, né? E, assim, falando um pouquinho da minha história, né, fez muito sentido aqui para mim, porque, assim, eu venho me tratando no CR há 10 anos, e eu entrei no CR com a minha vida totalmente fora de controle, e valeu a pena, porque, assim, conforme eu fui vendo, tendo sonhos e planos, eu já não fui mais cabendo dentro de uma pessoa dependente emocional, e conforme eu fui trabalhando isso, eu fui curando um pouco dessa dependência emocional, eu já não fui mais cabendo dentro do meu relacionamento. E eu estou assim, num momento de muitos recomeços, né? Eu estou recomeçando uma vida pós-divórcio, eu estou recomeçando uma profissão, estou estudando agora novamente, estou fazendo nutrição, eu quero me formar em outra área. Então, assim, são muitos recomeços, e eu gostei de ouvir isso, pelo fato de que, realmente, de repente, eu tenho que me desapegar, né, dessa Fátima dependente emocional, deixar ela lá atrás, porque talvez eu esteja trazendo ela comigo e esteja me sabotando por isso, né? Muito bom te ouvir, obrigada. Legal. Tem mais Alô? alguém? Meu nome é Silvia. Cadê a Silvia? Eu sou uma filha amada de Deus, me recuperando de controle e codependência. Eu me vejo como a salvadora, quero resolver tudo, a vida de todo mundo, e isso é um problema. O que fez sentido, o que caiu aqui a ficha para mim, é o começo e o meio da sua explanação, que você fala que nada jamais continua, tudo vai recomeçar, do Mário Quintana, e a constatação de que tudo tem um fim, porque acho que a gente nasce achando que tudo vai continuar e que serão felizes para sempre, né? Ou felizes para sempre, então aquela questão da continuidade. Daí tem a questão que para recomeçar é preciso ter um fim. E fazendo um link da sua explanação com a do Edson, quando ele trouxe que Deus falou para Abraão, deixa tudo para trás. E Abraão não deixou tudo para trás. Ele carregou um pouco do velho e teve que
se desvincular disso para recomeçar verdadeiramente. A minha pergunta é: o que do velho realmente a gente tem que deixar para trás para colocar um ponto final e aí sim conseguir recomeçar de fato? Porque a gente acaba falando que recomeça, mas recomeça cheio de penduricalhos do passado. Quais são os penduricalhos que eu tenho que abrir mão? Tenho que ter coragem e abrir mão para, de fato, dizer que eu estou recomeçando. É aquilo que não serve mais. Sabe aquelas perguntas? Eu quero isso para a minha vida de novo e de novo e de novo? Eu quero essa pessoa na minha vida dessa mesma forma de novo, de novo e de novo? Eu quero esse emprego? É isso que eu quero? Não, não é. Então isso tem que ficar para trás. Agora, tem coisa que a gente traz porque faz parte da gente, né? O término, deixar para trás, é aquilo que não serve mais, né? Oi, Renato. Eu sou a Poliana. Oi, Poliana. Uma filha amada de Deus, me recuperando de rejeição. Eu vou usar o exemplo que você deu ali, de uma pessoa que se sente rejeitada, ela se afasta. E quando você eu vou falar de mim, quando eu já identifiquei que é a rejeição, e qual que é o caminho que eu percorro para eu recomeçar? Porque as minhas atitudes são decorrentes da rejeição. A rejeição. Né? Aí você percebeu. Percebi. Qual que é o caminho que eu percorro para recomeçar? Se eu soubesse, eu estava milionário. Né? Porque não tem um caminho, né? O primeiro passo é esse aí, perceber, né? Assumir. E aí, quando você entrar nos relacionamentos, nas relações, começar a perceber o que você está repetindo do que você era. E aí dar um ponto final naquilo. Opa, aqui eu não preciso ser assim. Deixa eu pensar um pouco mais, deixa eu analisar a situação, o contexto. É complexo, é um processo complexo. E aí o que a Rosane falou, você está no grupo, você vai falando, as pessoas vão te ouvindo e você... Uma hora uma ficha vai cair, opa, agora eu percebi que eu estou repetindo aqui. Aí você muda, né? Agora, se eu souber o caminho... Obrigada. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Liene. Oi, Eliane. Eu gostaria de saber que terrível arma é essa que afligiu a mim na infância, se é a representatividade do ato ou é a representatividade do sentido daquele ato, porque percorre a vida de um ser humano, encontrado agora aos 40, 50, e que ainda se vê, digamos assim, revitimizado e procurando esse novo começo. O que é isso? Que arma terrível é essa? É terrível, porque é o que te prende, né? É o que prende a gente ali. E é só esse processo de análise pessoal para você ir desvinculando e sair da posição, né? Dessa posição de estar se vitimizando. Quando eu estou me vitimizando, eu estou sempre apontando o dedo para alguém ou para algo, a situação em si. Por pior que ela tenha sido, eu tenho que deixar aquela pessoa, situação, o evento para trás e olhar para as potencialidades que eu tenho. Qualidade, potencialidade e o que aquilo me protegeu, de alguma forma. O que eu aprendi com aquilo para me proteger para que aquilo não aconteça de novo. Eu não sei o que é, né, nem vem ao caso, mas é olhar para o processo de frente, né? Aí, e sair, né? Às vezes sair de perto e olhar de fora. O que aconteceu ali? Por que eu interpreto ainda daquele jeito? Né? Porque é o ato e a representação do ato e o sentido que se deu para a representação do ato. Porque não dá para negar o que aconteceu, independente do que seja. Né? Mas eu aceitar aquilo não significa concordar com aquilo que aconteceu. É aceitar que eu passei por isso, eu sofri isso, eu tenho que dar um passo para o lado e caminhar, de repente, numa outra estrada. Então, os grupos, a análise, todo esse processo é o que vai te ajudar, a caminhar de novo. Tá. Vamos dar uma salva de palmas, agradecendo a Deus? Obrigado, gente. Bom intervalo. Querem orar? Vamos orar ou não? Vamos orar, agradecer, não é? Vamos ficar em pé, só mudar um pouquinho, então, a posição? Pai, nós somos tão gratos pela maneira tão linda como as ciências se completam. Muito obrigada, porque o que é verdade na Tua palavra está em tantas outras áreas. Muito gratos nós somos pela vida do Renato, pela maneira linda que ele abre o coração dele, pesquisa e tem
um carinho tão grande por nós. Muito obrigada. Colocamos a outra parte da nossa noite em tuas mãos, esse intervalo, nosso período da noite, o louvor, o que nós teremos, nós colocamos diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém.